Olá, o nosso programa de hoje é uma parceria do Espaço Democrático com o Instituto de Engenharia, que nos sugeriu convidar o palestrante de hoje, Jorge Ori, que é relator de um grupo de trabalho formado pelo Instituto de Engenharia para a formulação e discussão de um projeto Brasil. Jorge Ori se formou em Administração Pública pela FGV em 1959, há 60 anos, portanto. E desde então ele vem atuando como consultor ou integrante de empresas privadas e de equipes governamentais, como ocorreu, aliás, nas gestões dos governadores paulistas Carvalho Pinto, Abreu Sodré e Paulo Egídio Martins. Ori participou, por exemplo, da formulação do Projeto Brasil 2022, lançado em 2002 pelo PNBE, que é o Pensamento Nacional das Bases Empresariais. O tema desse diálogo no Espaço Democrático de hoje é a importância de agregar valor aos produtos brasileiros de exportação. A nossa agropecuária, como lembra o Dr. Jorge Ori, já é competitiva, mas não podemos nos limitar a ser exportadores de commodities. A pergunta é: o que fazer? Participam conosco desse diálogo o economista Luiz Alberto Machado, os cientistas políticos Rogério Schmidt, Rubens Figueiredo e Túlio Kahn, o engenheiro Rafael Awad, que é coordenador paulista do PSD Jovem. Dr. Jorge Ori, seja bem-vindo aqui ao Espaço Democrático e a palavra é sua. Muito prazer por essa oportunidade. Você viu, pelo que você citou, eu tenho um projeto de muito tempo de pensar Brasil e desenvolver, formular e ajudar a formular um projeto nacional. Que é alguma coisa que é muito reivindicada, mas eu diria assim, poucos ou ninguém tem uma proposta. Tudo bem, o Brasil precisa de um projeto. O Brasil não tem projeto. A primeira coisa que eu digo é o seguinte: o Brasil tem um projeto. Teve um projeto, que pode não ter escrito, não ter um livrinho, mas é o seguinte, nos anos 50, que foi um projeto bem sucedido, que foi um projeto de industrialização voltado para o mercado interno. Sofreu várias evoluções, e também vários problemas. Por quê? Porque foi financiado com recursos externos, houve a crise e aí o Brasil entrou em insolvência. Mesmo assim, voltou, quando se recuperou, insistindo nesse modelo. Ocorre que esse modelo foi se esgotando e hoje eu diria assim, está esgotado. Então, não adianta querer assim, fazer remendos, reforma da Previdência, reforma tributária, reforma disso, reforma daquilo, porque essa dinâmica econômica não tem capacidade suficiente para, principalmente, gerar emprego para todos esses 13 milhões ou mais que estão desempregados. Então, a nossa visão é que o Brasil só vai se desenvolver se tiver um projeto de se inserir no mercado e ampliar a demanda. Ou seja, não pode ficar restrito à demanda nacional. Aí, eles vão dizer assim, não, então isso é o problema da abertura. Só que quando a gente fala em abertura, o pessoal logo pensa em abrir a entrada. E eu estou falando em abrir a saída. Quer dizer, ampliar as exportações. Isso significa inserir-se nas cadeias produtivas mundiais. E você não vai conseguir se inserir se você não for competitivo. Não é dizer, não, eu quero. Porque assim, o mundo hoje está tomado e você vai ter que disputar com a China, com a Índia, com a Tailândia, com o México, com os Estados Unidos, com a União Europeia, ou seja, tem uma demanda mundial. O Brasil tem uma participação mínima nessa, não chega a 3%, hoje está abaixo de 2%, mas para isso a gente precisa ser competitivo. Então, no que é que o Brasil pode ser competitivo para poder concorrer no mercado mundial? Por circunstâncias diversas, a agropecuária brasileira é competitiva e conquistou uma posição no mercado. A soja o Brasil é o maior produtor, é o segundo maior exportador, é o maior exportador de cana, de açúcar. É um grande produtor
e já é um exportador de milho, café, que sempre foi tradicional, mas depois o suco de laranja. Mas aí você coloca a questão assim, muito bem, mas o Brasil pode depender a sua economia, seu crescimento dessas commodities que seriam de baixo valor agregado, de baixo valor agregação tecnológica. Isso envolve alguns mitos do tipo seguinte: nós estamos regredindo e voltando para a agricultura. Não, a agricultura brasileira hoje é uma mais moderna do mundo. O produto de maior agregação tecnológica brasileira não é o avião da Embraer, é a soja. A soja, em cada grão, é mínimo, mas assim, você está falando em toneladas, milhões de toneladas. E ele é resultado de agregação tecnológica. Não só Embrapa, sementes, solo, equipamentos, métodos de produção. Toda uma parte hoje, assim, a agropecuária brasileira é a maior demandante do 4.0. Então, quando se fala em 4.0, precisa ter internet das coisas, database, outras coisas. Hein? A única coisa que eles não fazem é manufatura aditiva. Ainda não dá para produzir alimentos em impressora 3D. Mas o resto... Então, não é uma questão do Brasil dizer, não, nós precisamos ser modernos e vamos ser bons, ser exportador de tecnologia. Precisa ser competitivo. E, na verdade, hoje, a exportação de tecnologia é embarcada em produtos. Então, qual é a proposta que nós desenvolvemos? Por que não transformar, bem a proposta, um questionamento, por que não viabilizar o desenvolvimento baseado na exportação de alimentos e outros produtos de maior valor agregado a partir de matérias-primas que nós temos? Então, não é só alimentos. Porque nós temos floresta, madeira, celulose. Tá? Nós temos pouco papel. E principalmente papel mais de maior valor. Mesmo a celulose. Né? Nós embarcamos a celulose comum e não a fluff e outras que tem maior valor. Agora nós temos o algodão. A tendência da visão naturalista ou de preferência natural é o seguinte: substituir a fibra sintética pela natural. Então nós estamos voltando a uma grande demanda de algodão. E nos alimentos nós temos também essa tendência de não querer os alimentos processados e querer alimentos naturais. Então não é simplesmente dizer, nós temos alimentos e vamos ser exportadores, vamos processar, vamos industrializar. Mas o mercado está começando a conter. Não estou falando de 9 bilhões de população em 2050, mas quantos vão consumir esses alimentos? Então nós definimos 3 grandes vertentes. Os alimentos processados, que tem maior visibilidade, mas nós temos duas outras frentes. Uma que é a exportação de produtos naturais, frutas, pescado e outros. Isso significa a cadeia do frio. Quer dizer, você pode exportar o produto natural, mas tem que ser refrigerado, tem que ser congelado. Então, você tem todo um processamento, eu diria, industrial e todo um sistema para garantir que esses produtos cheguem naturais. Né? E o terceiro é equipamentos para processamento alimentar. Por que isso? Porque naquilo que nós estudamos, uma das contestações foi o seguinte: os países preferem produzir, industrializar os alimentos prontos ou semi-prontos para consumo mais próximo do local de consumo. Que é verdade. Tá? Então, o que as grandes marcas e as indústrias fazem? Se instalar junto do consumidor, vender a sua marca junto ao consumidor e vender os equipamentos e tecnologia para estar junto ao consumidor. Só para ter um exemplo, sorvete, que é o setor de lácteos.
A Itália não é um grande produtor de lácteos, mas a Itália domina a tecnologia e os equipamentos de sorvetes. Ela fez isso com o café. Ela fez em outros setores, ou seja, ela entrou, percebeu a oportunidade de alimentos, mas não de exportar o alimento em si, o alimento processado, mas sim da tecnologia e dessa fabricação de equipamento. Então, dentro dessa visão de que o Brasil tem produtos competitivos primários, uma grande força que hoje, inclusive, está sustentando a economia. O Brasil precisa exportar mais para poder, inclusive, gerar mais empregos. Qual é o caminho? Então, nós vamos propor assim, discutir mais do que eu propus assim, que os alimentos processados, os alimentos de valor maior, prontos ou semi-prontos para consumo, seria a grande oportunidade do Brasil de se desenvolver, e a proposta é que esse projeto nacional, que o projeto Brasil seja baseado na dimensão econômica, com essa base de alimentos processados. Daí, essa proposta com o Brasil Alimentos para o Mundo. O Instituto desenvolveu esse trabalho, e aqui eu vou deixar, só tenho poucos, mas que ele está no formato de um planejamento estratégico. Ou seja, ele define qual é o Brasil em termos de missão, de visão, oportunidades e ameaças, e as ações. Isso não é uma proposta fechada, não é mas assim, um questionamento para a gente discutir dentro dessa perspectiva de ter um projeto nacional, né? Com várias dimensões, mas não dá tempo de discutir as outras dimensões, focado aqui na dimensão econômica, e na dimensão econômica a proposta é baseado em ser um grande produtor, exportador de alimentos, prontos ou semi-prontos para consumo. Então deixa eu fazer então a primeira pergunta qual é o caminho para se concretizar isso que você está colocando como meta? O caminho não é econômico, é cultural. Nós precisamos ter uma proposta, discutir essa proposta para romper dois paradigmas. Primeiro, isso tem que ser comandado pelo Estado. Segundo, por que nós vamos para fora se nós temos um mercado aqui? Então, primeiro assim, o Estado está falido. Não só em termos financeiros, como em termos intelectuais. Não tem dentro do Estado, nem na equipe técnica, nem na parte política, competência para formular e discutir isso. Isso deveria ser do Estado. O Estado deveria formular, como foi feito em outros governos, seja na criação do BNDES, depois o Veloso com o Geisel, né? A montagem, inclusive, de toda uma estrutura de competência técnica. Isso se perdeu. Não tem dinheiro para investir ou para dizer o seguinte: olha, nós vamos fazer um investimento de infraestrutura, ou nós vamos dar os subsídios, né? Então, isso terá que ser feito pelo setor privado. Apoio mais institucional do Estado, mas fundamentalmente pelo setor privado. Esse setor privado tem dificuldade de pensar no mundo. Ele tem uma visão de mundo restrita, é o seguinte: não, nós queremos trabalhar aqui dentro do Brasil. Então, sem romper isso aí, nós não vamos conseguir. Mas também é o seguinte: se não romper isso, é o seguinte, também não é um projeto nacional. Tá bom, então isso é um projeto pessoal, um projeto do Instituto, um projeto aqui do Espaço Democrático, mas assim, para ser um projeto nacional precisa ser assumido pela sociedade. Professor Jorge, há uma crítica muito disseminada, principalmente entre os meus colegas economistas, de que o Brasil passa por um processo de desindustrialização e acompanhado de uma reprimarização da nossa economia. O que é apenas parcialmente verdade, porque o nosso agronegócio hoje não tem nada a ver com o agro do Brasil histórico, do Brasil colonial,
do início da República, nada disso. Muito bem, o nosso agronegócio hoje é referência mundial, tem muita tecnologia embarcada, é um exemplo, nós somos líderes de produção e exportação de vários produtos. Muito bem. Apesar disso, o Brasil permanece com uma posição muito ínfima em termos de exportação. Nós exportamos mais ou menos o que nós exportávamos no final dos anos 70. Qual é o espaço que nós temos para crescer e quais são os principais concorrentes que nós temos que enfrentar se nós quisermos reconquistar mercado, reconquistar espaço nessa disputa hoje que é internacional? Só a questão seguinte, nós andamos bem nesse caminho seguinte, mas exatamente ainda tem muita resistência por achar que nós estamos voltando à primarização. Ou seja, há um reconhecimento hoje de que o agronegócio brasileiro não é, vamos dizer, tão primário. É primário no sentido do setor econômico, não é primário como se pensar, não é simplesmente uma produção de matéria-prima extrativa, não estamos falando de enxada e arado, nós estamos falando de tecnologias altamente desenvolvidas, mas tem essa visão assim, não, essa coisa, nós não podemos ficar dependendo, né? Nós estamos voltando para o seu... Não. Você entendeu o seguinte, essa produção e exportação do agronegócio brasileiro é a nova etapa, não é a outra etapa anterior, é uma nova etapa. É uma agricultura com alta agregação de tecnologia. Agora, essa agregação de tecnologia não se incorporou à indústria. Então nós precisamos agregar também a indústria para que não se perder essa competitividade que o produto primário tem, né? Apesar, inclusive, de problemas logísticos e outros. Mas na fazenda, sim, nós temos uma grande capacidade competitiva. Quem são os grandes competidores? Que, na verdade, é o seguinte, são os competidores, são os demandantes. Os grandes demandantes são também grandes produtores. O que acontece é que os grandes demandantes têm déficit. Ou seja, a produção é grande, mas é insuficiente para atender, né? Outros países têm uma grande produção e uma demanda mais pobre. O Brasil está nesse segundo caso. Mas, veja, não quer dizer que se você desenvolver, você não vai melhorar a demanda e daqui a pouco reduz a capacidade de exportação. É o que está acontecendo, por exemplo, com a Índia em relação à cana-de-açúcar e o açúcar. O Brasil não é mais o maior produtor de cana-de-açúcar. A Índia já passou. Mas o Brasil ainda é o maior produtor e exportador de açúcar, porque a população indiana consome a maior parte do açúcar. A comunidade europeia é a mesma coisa. É um dos maiores produtores, maiores consumidores, maior produtor. Então a grande dificuldade são os acordos, que é o que está sendo discutido. Por quê? Porque eles têm necessidade, mas eles têm os seus produtores, querem preservar os seus produtores. Os Estados Unidos têm menos a visão produtor, mas é o grande concorrente em grãos, tá? Principalmente soja, milho e em trigo eles batem o Brasil. O Brasil ainda não se tornou um grande produtor de trigo. Você tem outros, por exemplo, arroz, aí nós vamos falar para a Ásia, que também é a mesma coisa. Eles são grandes produtores, né? Mas, grandes consumidores, produtores, mas têm necessidade. E esse setor agrícola tem essas variações de clima. Então, não é como dizer assim, não tem essa continuidade. Tem esse risco. Por exemplo, agora você tem problema do milho nos Estados Unidos. Então, você passa a ser o maior exportador. A hora que os Estados Unidos recupera, você perde essa produção. Carne suína, a peste africana. Então, a China é o maior demandante de carne suína, mas também é o maior produtor de carne suína. Mas aí com a peste suína, você entende, né? Precisa manter a demanda, que criou uma demanda, né? E não tem capacidade de produção, então precisa importar. Então, esse é o jogo, que é um jogo diferente, né, de um jogo anterior baseado na industrialização, que é uma coisa mais estável.
Não, esse é um... Mas, e aí essa discussão. Né? O Brasil deve embarcar nessa, com esses riscos. Né? Se eu voltar a tempos atrás, o Prevish dizia não. Né? Ele deteriorou dos termos de câmbio, ou seja, né? os alimentos primários vão cair de preço e a indústria vai sempre subir de preço. Né? Não é o que aconteceu, mas você tem aí a indústria sobe para um patamar, depois fica assintótico, enquanto que a agrícola tem essas variações. Mercado árabe é o grande mercado. Mas o mercado árabe tem o mercado árabe e tem o mercado muçulmano. Nós somos um grande exportador para o Irã. Aí eles derrubam um drone americano. Iraque foi um grande mercado. Então, a Arábia Saudita, a área árabe, o Brasil é o grande exportador e supridor de carnes para a comunidade árabe, para o chamado mundo árabe. Tem que ser especial, né? Tem que ser especial. E o Brasil se especializou em atender tanto os árabes como os judeus, que são a mesma coisa. A halal tem que ser voltado para Maomé. Então, tem umas coisas, mas assim, que o Brasil se respondeu a isso. Tá? E aí já é uma parte industrial. Tá? Mas só vai responder. Então, os grandes concorrentes são, de um lado, os maiores demandantes. E isso significa o seguinte, não é um caminho aberto e não é um caminho fácil, porque você vai sempre enfrentar protecionismo, vai enfrentar necessidade de uma negociação muito intensa para você poder se manter nesse mercado. Ou seja, o grande desafio reside nos acordos. Ter capacidade de negociação. Acordo é fundamental. Se você não tiver capacidade... Então, quando se diz, qual é o papel do Estado? Eu digo, o papel do Estado é garantir os acordos. Não equipe tem planejamento, não é dinheiro, mas é o seguinte, precisa ter uma alta competência para negociar os acordos. E, infelizmente, nós estamos desprezando e degradando essa competência. Professor Jorge, parabéns pela sua exposição. Se tem alguma coisa que dá certo no Brasil, que está dando certo, é a questão da agropecuária. Ela representa algo em torno de 21%, 22% do PIB e algo em torno de 40%, 42% das exportações brasileiras. Nós temos esse problema cultural que é grave, nós temos um problema de falta de investimento, o Brasil investe aí pouco mais de 15% do PIB, que é algo muito pequeno para as nossas necessidades, e a indústria que precisa se acoplar ao setor primário, ela tem produtividade decrescente. Como montar essa equação para que esse projeto dê certo? A questão cultural é você superar paradigmas e, eu diria assim, equívocos, mitos. Né? A questão da produtividade, quando visto macroeconomicamente, é baixo. Mas o Brasil é um país extremamente desigual. Quer dizer assim, você tem setores de altíssima produtividade junto com os setores de baixíssima produtividade. No próprio setor agrícola, você tem uma altíssima produtividade no agronegócio empresarial e uma baixíssima produtividade na agricultura familiar. A agricultura familiar, do ponto de vista de trabalho, ainda é maior, muito maior, até porque se você junta as duas, a produtividade fica baixa. Se você separa, a agricultura empresarial é altamente produtiva e altamente competitiva. Então, a mesma coisa para a logística. Dizer, não, o Brasil investe pouco em investimento em infraestrutura. Mas o problema não é investir muito ou pouco, é onde é que você vai investir. Tá? O que são os gargalos que você precisa em relação a esse projeto? Então, o que aconteceu foi o seguinte, nesse projeto de
industrialização voltada para o mercado interno, principalmente a logística, foi altamente espalhada para conquistar os territórios. E o Brasil não consegue manter essa rede. Para evitar a exportação, é preciso alguns eixos, poucos eixos. Você vai ter as alimentações, pode ser por rodovias, depois você vai ter os hubs, você vai ter ferrovia e portos. Esse setor não está bom, mas não está ruim. Não é uma coisa de dizer assim, se você junta por exemplo, na ferrovia, com todo o conjunto que está desativado, você vai dizer, olha, você tem uma baixa produtividade, você tem uma baixa... Se você pegar a Rumo em separado ou a própria Vale, você tem coisas bem diferentes. Então, tem alguns problemas, sim, né? Mas hoje ainda não é um gargalo. O gargalo é na saída ao norte. Aí você tem um problema da 163, né, que realmente para você sair pelo norte de caminhão, quando chega em fevereiro, é inviável, mas aí dá aquela sensação e também aproveitar para dizer, não está se fazendo nada. O que não é bem verdade, mas tem um problema. Tá? Então, você, por exemplo, a grande batalha do Roberto Rodrigues, que é um dos líderes da agropecuária, é dizer para o urbano, assim, olha, agronegócio é urbano. E aí tem o seguinte, 22%, 23% dentro do PIB, 7% é agropecuária. 7% é agroindústria, o resto é agroserviço. Então, se você dissesse, bom, não, agora nós vamos ser mais exportadores do que no mercado interno, vai reduzir essa parcela, porque a maior parcela do agroserviço é comércio interno, é atacado e varejo. Né? Mas, evidentemente, a agropecuária se apropriou para dizer assim, olha, nós representamos 22%, 23% do PIB. Mentira. Né? Mas, de qualquer forma, é significativo e a dinâmica deles é maior. Agora, esse processo de aceitação urbana, aceitação das elites, de que este é o caminho do Brasil, é a grande questão da pergunta do Sérgio. Ou seja, quem é que vai comandar isso? O Brasil? No Brasil, quem? Na agropecuária tem algumas lideranças. Na agroindústria não tem liderança. Professor Jorge, obrigado pela apresentação. O Marx, no Manifesto do Partido Comunista, diz que o capitalismo, onde ele chega, ele é altamente revolucionário, né? Tem aquela famosa frase, tudo que é sólido se desmancha no ar, querendo dizer que ele revoluciona as relações de produção e os preconceitos feudais e dissolve as ideologias e assim por diante. Agora bem, no seu diagnóstico o senhor aponta aí esse gargalo cultural, né, para o Brasil não entrar nesse setor de exploração dos alimentos agregados, ou então a carência de um setor do governo conduzindo talvez o empresariado nessa direção. Agora bem, a gente sabe que um sistema capitalista, um produto de maior valor agregado como uma cápsula de café, em tese é mais lucrativo, né, do que você produzir e vender o café em grão in natura. Isso deveria ser um incentivo suficiente, né, para os empresários para entrar nesse setor. Então, eu imagino que, além, talvez, dessa ausência de um Estado condutor e de obstáculos de ordem cultural, você tem realmente alguns gargalos, né, que a gente conhece, logísticos, tributários, jurídicos, né, que são bastante conhecidos e que impedem, né, a ida do empresariado para esse tipo de atividade. Então, gostaria que o senhor comentasse
esse outro fator? Estou de acordo, só que é o seguinte, há uma cultura de dependência do Estado. Ou seja, se criou ao longo desse tempo o seguinte, uma dependência cultural, psicológica. Então, nós estamos vivendo agora. Se aprovar a reforma da Previdência, o PIB vai crescer tanto. Se não fizer, o PIB vai crescer mesmo. A troco de quê? A reforma da Previdência tem um efeito psicológico. Do ponto de vista financeiro, ela não tem um grande impacto de imediato. E tem mais. A proposta da reforma da Previdência é uma reforma para viabilizar a capitalização. Então, é o seguinte, o Paulo Guedes queria uma economia para poder implantar a capitalização. Então, assim, do ponto de vista das contas públicas, não é o grande efeito de dizer, não, vai crescer, vai gerar emprego. Não, é só psicológico. E por quê? Então, nós estamos dependendo do que o Estado vai fazer. Então, a primeira coisa é o seguinte, quando eu digo da resistência cultural, é você quebrar essa dependência, que é o que o Paulo Guedes quer. E que, por conta das loucuras do presidente, já está acontecendo. Certo? Não dá para mais esperar do Estado, porque ele não vai fazer, não quer fazer, não vai fazer. E não adianta vir com argumentos racionais, porque se ele não gostar... Então, já que você citou o Marx, eu vou me permitir citar Gramsci. O velho está morto, o novo ainda não nasceu, enquanto isso os fantasmas emergem. É isso que nós estamos vendo. Então, gente, isto aqui é uma proposta, gente. Construiu o novo, nasceu o novo. Enquanto isso não nascer, gente, nós vamos ficar aí nesse processo de dependência e de baixo crescimento e de sucessivas crises. Você citou o caso da cápsula. A cápsula é uma coisa muito interessante pelo seguinte, que é outra grande oposição. Esse mercado de alimentos está na mão de 12 grandes multinacionais. Capitalismo global domina maior Estados. Nestlé, Coca-Cola, General Foods, Mondelez. Então é o seguinte, qualquer alimento processado que você compra, Nestlé, está na mão de multinacional. Então, assim, quem é que vai decidir se o Brasil vai ser um produtor de cápsulas? O Brasil? Não. A Nestlé. E aí a questão passa. Por que a Nestlé investiria na produção de cápsulas no Brasil e não na Itália ou na Tailândia? Quer dizer, quando nós estamos fazendo em tempos mundiais, nós estamos pensando o seguinte, não é só se vai ser em São Paulo ou vai ser em Montes Claros. Mas se vai ser em Montes Claros ou vai ser em Turim ou vai ser em Bangladesh. Então, essa perspectiva da decisão das multinacionais, sim, aí tem a questão de segurança jurídica, segurança econômica, custos. Esse é um outro mito, ou seja, o Brasil não é competitivo porque tem um custo de mão de obra elevado. Não tem. É falso. O que tem é o seguinte, é uma estrutura de composição de custos que leva à impressão de que você tem custo elevado. Não. Pesquisas que eu tenho acompanhado, somente na indústria automobilística, de comparação entre subsidiárias do mesmo grupo, mostram que o Brasil só perde para a China, em termos de custo de mão de obra mais barato. Ou seja, ele é o penúltimo. Todos os outros têm um custo de mão de obra final. O que interessa não é o custo básico depois você encarga, é o custo final. Que para a empresa interessa é o custo final. O que tem no Brasil, que é um problema, é a insegurança em relação a esse custo, que agora vai ser minorada com a reforma trabalhista. Você não sabe quanto é que aquele trabalhador vai custar. Em situações normais, ou na média, ele custa menos do que em outros países.
Isso também precisa ser superado. Porque senão é o seguinte, olha, nós não vamos ser competitivos porque o custo da mão de obra é alto e os sindicatos não deixam. Né? Não é bem isso. Então, também mais uma vez, nós estamos numa questão da cultura, né? No sentido antropológico, no sentido geral, da visão de mundo, né? Dos brasileiros e principalmente dos agentes econômicos. Né? Isso aqui. Professor Jorge, muito obrigado pela sua presença. A minha pergunta é bem direta. Nós temos, o senhor fez referência a uma mudança cultural que é algo que levaria, né, da envergadura que o senhor sugere, 1 ou 2 gerações, 20, 30 ou 40 anos. Por outro lado, o mundo político, o mundo econômico, né, são regidos por um calendário bem mais curto. Normalmente é o calendário eleitoral, a cada 4 anos. Então, a minha pergunta prática é, por onde começar? Né? Quais medidas pontuais seriam prioritárias na implementação dessa agenda, desse novo projeto de desenvolvimento que o senhor apresentou aqui para nós? Diz o seguinte, tudo bem, é isso mesmo. 20 a 30 anos. Tá? Mas tem que começar. Em que ponto nós estamos desses 20 e 30 anos? Nós estamos no ponto 0 ou nós estamos no ponto 10? No ano 10 ou ano 20? Né? Nessa altura, eu tenho 60 anos de atividade profissional, trabalhando com isso aí, é o seguinte, né? Já deu 2 vezes os 30 anos. Se tivesse começado, né? Eu participei com o PNBE no Projeto Brasil 2022 em 2002, que era a ideia de, em 2002, se preparar para 2022, que é o bicentenário da independência. Não foi adiante. Nós estamos falando, então, 20 anos. Esse processo do agronegócio brasileiro tem 40 anos. Agora é que emergiu. Tá? Mas aí, com perdão dos cientistas políticos, eu estudei, foi apenas uma das matérias que eu estudei, mas uma das coisas que eu me lembro bem é as curvas de Spengler. Você fazia os ciclos, e o outro ciclo nunca nascia depois que terminava um deles. Ele começava antes, e ele só emergia quando superava o nível do ciclo anterior. Então, eu diria o seguinte, nós estamos no meio do ciclo. Ou seja, isso aqui faz sentido porque nós temos já um agronegócio na parte primária já muito competitiva e dinâmica. Então, é um passo a mais. Tá? Não é dizer assim, não, vamos ter que convencer as pessoas a investir no agronegócio. Não. Já está investido. Nós temos gargalos, vamos resolver esses gargalos. Dá para resolver esses gargalos? Dá. Tá? Tem algumas medidas pontuais que estão sendo feitas? Tem. Ou seja, financiamento da infraestrutura em dólar. Não, o pessoal diz, não, isso aí foi base na crise anterior. Mas por quê? Porque o financiamento de infraestrutura com recursos externos para atender o mercado interno, você não gera dólar. Se você fizer infraestrutura para gerar dólar, sim, aí você tem um hedge para você garantir, inclusive, que você vai pagar em dólar. Né? Então é um conceito diferente quando falando em projeto nacional e uma outra concepção. Né? Nós estamos falando de produzir para gerar dólar e pode ter financiamento em dólar. O risco está compensado. A questão, para mim, fundamental é o seguinte, é com vocês. Vocês, estou dizendo assim, espaço democrático, partidos. Quer dizer, os partidos e as lideranças partidárias precisam assumir a construção do novo. São as lideranças naturais. Então, para mim, realmente é uma grande oportunidade de estar conversando com vocês, exatamente nesse sentido de difundir e discutir isso.
não é o Instituto de Engenharia ou só o Espaço Democrático, mas é o seguinte, é uma questão diferente entre o Instituto e o Espaço Democrático. O Espaço Democrático é uma fundação, é o braço de estudos, é o braço de formulação de um partido. Então, assim, o PSD pode assumir esse projeto? Ou melhor, o PSD quer assumir esse projeto? Se o PSD assumir o projeto, significa o seguinte, você coloca na agenda política. Os outros podem dizer, isso é besteira, vocês estão sonhando, isso não vai dar em nada, ou só vai dar, não vão sair dessa porcaria, estão perdendo tempo. Ou você entra no sentido de obstinação, de dizer o seguinte, nós acreditamos nesse caminho e vamos batalhar por esse caminho. E dentro desse caminho, assim, nós vamos batalhar para ter o apoio da sociedade. Não só do agronegócio, mas da agroindústria, do agroserviço. Principalmente nessa fase, assim, do agroserviço. Aí vai colocar, não, mas o agroserviço é dominado pelas multinacionais. Então, assim, o que nós temos que negociar com as multinacionais? Não é só o acordo de governo. Por que a Nestlé você vai conseguir não. Você consegue que a Nestlé invista numa fábrica de cápsulas em Montes Claros. Já está acontecendo. Você vai dizer, não, mas tinha que ser, Nestlé multinacional, tinha que ser pela Três Corações, ou tinha que ser pela Pilão. Tudo bem. Só que Três Corações é de um grupo israelense. A Pilão também é um grupo, não, esse é Copersucar, mas que está ligado também ou seja, as multinacionais veem no Brasil uma oportunidade que nós não estamos vendo. Eles estão investindo. Então, nesse sentido é o seguinte, vamos seguir essa linha. O que aconteceu nos governos anteriores foi resistência e oposição a isso. Isso é uma questão ideológica e política. Nós não queremos o comando pelas multinacionais. Nós queremos o nacional desenvolvimento, portanto, assim, nacionalismo e tem que desenvolver os nossos campeões nacionais. Bom, professor Jorge, muito obrigado pela sua exposição, por estar respondendo tão bem as perguntas. Eu acho que ficou claro que o Brasil é um país que tem uma vocação agrícola tremenda, mas que ao mesmo tempo tem problemas de infraestrutura e de carga de ordem tributária que são muito difíceis de serem superados. E, portanto, eu pergunto se não seria o caso de globalizar o Brasil através dos empresários, da gente levar o Brasil para fora através do investidor brasileiro. De alguma forma, a gente colocar as nossas empresas e essa tecnologia toda que a gente desenvolveu no Brasil para desenvolver também outros continentes, como por exemplo a África, que hoje tem uma produção agrícola comparada com o que era do Brasil mais ou menos na década de 20, na década de 30. Será que não seria o caso do Brasil, em paralelo com as transformações que a gente tem que fazer aqui, fazer esse investimento e dar essa pernada lá fora? Sim. E está sendo feito. Em pequena escala ainda, mas está sendo feito. Mais uma vez a questão ideológica. Quer dizer, isso não foi projeto de governo. Ou seja, o pessoal da Embrapa tentou fazer, avançar, mas é o seguinte, não, pera aí, não. O negócio é aqui dentro. Essa estratégia é a estratégia dos campeões nacionais, que outros países fizeram e deram certo. O país que mais deu certo nessa estratégia foi a Coreia do Sul, com condições muito semelhantes ao do Brasil. A grande diferença é a seguinte, eles não foram pegos. Não, o pessoal aqui foi pego. Você diz o seguinte,
A Coreia do Sul se desenvolveu muito com a educação, mas assim, é a segunda etapa. A primeira etapa foi apoiar a formação de campeões nacionais. Samsung, Hyundai, LG. Tinha outros menores, mas essas 3 foram campeões nacionais fomentadas, apoiadas pelo governo em situações muito semelhantes ao que o Brasil fez com o Benezé e com o Eike Batista e com o Joesley Batista e com o Odebrecht. Tá? Só que a segunda etapa é a seguinte, para sustentar essa posição, e por quê? Porque a diferença é a seguinte, a Coreia do Sul não tinha e não tem ainda demanda interna, então as campeãs nacionais eram voltadas para o exterior. Tá? Tem um outro setor que é menos visível, que a Coreia do Sul investiu, que é construção naval. Tá? E aí sim, pesquisa, inovação e investimento em educação para sustentar o crescimento. Mas a base era o seguinte, dinheiro do Estado, apoio do Estado, separando lá a parcela dos políticos, mas é o seguinte, precisa juntar com isso competência. Aí o que aconteceu no Brasil? O pessoal exagerou e foi pego. Mas você tem a JBS, é uma empresa de alta competência gerencial. Você compara com a BRF, para você ver o que foi a trajetória dos dois. Aí vai dizer, não, mas ela teve apoio do BNDES, juros baixos, etc. Teve. Agora, a sustentação dela é por uma estratégia de globalização, de internacionalização, de ir para o exterior. Então, assim, agressivamente, hoje, eles compraram empresas, começaram na Argentina, depois nos Estados Unidos, depois em outros países. Então, eles estão instalados no mundo. Eles são a maior empresa produtora de carnes do mundo. Não a JBS aqui, quer dizer, o grupo JIF internacional. Né? E uma competência para superar, inclusive, essa dificuldade, o que o Eike Batista não teve. Tá? Então, não é que um foi mais ou menos corrupto, os dois foram. A diferença foi a competência e a forma de gestão. O que o Eike Batista não conseguiu foi segurar a competência. Aí tem umas questões internas que fez com que ele acabasse não conseguindo fazer as coisas. Né? Mas a JIF está conseguindo. A BRF está sofrendo, teve problemas, mas também se internacionalizou. Então, na produção na África de carnes, no mundo árabe, eles têm instalações, eles têm produção lá. Né? Daí, eu estou propondo que esse projeto não é simplesmente assim, industrialização de alimentos. Industrialização de alimentos é uma das vertentes. Mas você tem 2 outras vertentes, que eu estou chamando de equipamentos, mas é equipamentos de tecnologia. Ou seja, você vai ser um grande vendedor, né, de tecnologia com equipamentos. O que é isso aqui? A cápsula da Nestlé, o que é? A grande competência da Nestlé. Né? E o que a Nestlé vende? Não é o café. Ela vende as maquininhas. Né? Então, ela está, inclusive, tendo que mudar o seu modelo de negócio, porque assim, agora você tem concorrentes, e aí tem uma questão gerencial de estratégia, assim, o que eu faço? Eu reservo o meu café só para as minhas maquininhas ou vou ampliar e vender para terceiros? Né? Então, o fato é que ela abriu e vende mais cápsulas. Então, essa estratégia, né, dentro dessa negociação é fundamental. Por quê? Porque você vai exportar para você mesmo. Do ponto de vista empresarial, você vai exportar para você mesmo.
você vai ser o grande comprador no exterior dos seus produtos. Aqui no Brasil. Né? Tem o risco de dizer assim, bom, mas lá é mais competitivo produzir lá do que aqui. Então, eu vou produzir lá do que aqui. Então, só vou vender a matéria-prima. Mas são questões mais de estratégia empresarial, de modelo de negócio empresarial do que de um projeto nacional. Mas você ter esse apoio, né, é importante. O risco, realmente, nós tivemos essas oportunidades e jogamos fora. Em várias oportunidades, mas essa dos campeões nacionais foi uma grande oportunidade perdida e mais grave, inviável de ser retomado. Eu gostaria que o senhor tivesse o tempo necessário para as suas palavras, para o seu recado final, e a respeito de que, a não ser que alguém tenha mais alguma questão. Então, a palavra ainda é sua. A questão ambiental é o seguinte. O Brasil tem 3 grandes biomas. A Amazônica, Mata Atlântica e o Cerrado. Depois você tem o Agreste, o semiárido, depois você tem 2 menores, Pantanal e o Pampa. Todo o foco ficou voltado muito para a Mata Atlântica e para a Amazônia. O Cerrado é uma porcaria. Lá no Cerrado, diferentemente do que dizia Pedro Vaz Caminha, e se plantando não dá. Só que com a tecnologia, realmente, a intervenção da Embrapa, não foi só da Embrapa não, mas a Embrapa ficou como símbolo disso tudo. Né? Eu participei da organização da Embrapa, participei de todo esse processo como consultor. Né? Transformou o Cerrado, que era improdutivo, no maior polo de produção de grãos do Brasil e a grande base do agronegócio. Porque hoje você produz grãos, milho, arroz, trigo, algodão. Com que vantagem? Terra plana. Então, as tecnologias de você, aquela produção com grandes máquinas, você faz no Cerrado. Na hora que você começa a ter essa ocupação, aí acendeu a luz amarela, a luz vermelha. Amarelo ou vermelho. Estão acabando com o Cerrado. Então é o seguinte, não pode continuar com essa expansão, porque vão acabar com o Cerrado. A África tem grandes áreas semelhantes ao Cerrado. Áreas planas, pouco produtivas, mas que com a tecnologia você as torna produtivas. E aí você entra com grandes máquinas e você torna produtivo. Qual é a oportunidade do Brasil? Você vai dizer, não, então nós estamos promovendo o concorrente. Então, mas a perspectiva é a seguinte, se você não fizer isso, o outro vai fazer. Ou seja, se você não for conquistar esse território, a China vai e conquista, a Índia vai e conquista. Então é o seguinte, vamos marcar a posição. E o que nós vamos desenvolver? Tecnologia e equipamentos. Tecnologia? E equipamentos. Ou seja, as grandes colheitadeiras, hoje são nacionais, empresa nacional. Não são, tem as multinacionais, mas a liderança é de uma empresa nacional. Então assim, vão vender essas big colheitadeiras, essas grandes marcas, e mais. O que hoje nós temos que vender? Tecnologia. Tecnologia 4.0. O grande problema do agronegócio é clima e previsão de clima. E previsão de clima para safra. Quer dizer o seguinte, vou plantar mais, vou plantar menos, qual é o risco do El Niño e da Laninha? Antes não se tinha isso, hoje se tem. Mas o Brasil não tem tecnologia suficiente. Isso é um grande mercado. Então,
Só para concluir, né, nessa questão, ou seja, nessa questão cultural, a questão ambiental é um problema, em dois sentidos. O ambiente natural, a preservação do ambiente natural e o equilíbrio entre a produção e o ambiente natural. Nós estamos falando de ocupação do cerrado. E é uma grande área, é um bioma maior do que a Mata Atlântica, não que a Amazônia. Ela pega do Mato Grosso, vem até São Paulo e sobe até o Maranhão. Então, isso é um... Então, você tem essa resistência também, né, a esse modelo, a esse projeto. Esse projeto, ele é um projeto que tem restrições ambientais. Tá? Então, de um lado, nós temos aí uma perspectiva de oportunidade, né? Nós estamos aqui, inclusive, nos referindo a essas projeções de população, né? 9 bilhões em 2050, agora foram atualizados, acabou de sair as novas projeções, as posições, inclusive a projeção de crescimento, de evolução demográfica do Brasil a partir de 2030 começar a decrescer. Então, assim, esse grande mercado que é a atração de multinacionais vai reduzir. Se o Brasil insistir em ficar voltado para o mercado interno, vai trabalhar com o mercado interno cada vez menor. Isso significa, fora outras alterações, que vai aumentar o desemprego. Então, não tem outro jeito, a meu ver, do Brasil sair do buraco se não for pela saída. Perfeito. Doutor Jorge Ory, muito obrigado. Agradeço ao senhor e ao Instituto de Engenharia pela participação. Eu que agradeço em nome meu e do Instituto. Mais esse diálogo no Espaço Democrático. E agradeço especialmente a você que nos acompanha pela internet. Muito obrigado. Até o próximo diálogo.